Ok, vamos começar. Tá? Então, para quem não veio, hoje nós temos um vídeo especial, né? Vamos adiantar um pouco o nosso. Para quem não estava aqui, vamos adiantar um pouco o nosso conteúdo. Obrigado. Nosso conteúdo, tá? E nós vamos trabalhar uma aula que é o valor da próxima aula. Hoje vamos tratar de OP-Art. Alguém sabe o que significa? Claro que já leram ali, né? Mas alguém já viu um trabalho como esse? Alguém pode dizer que eu vi lá, não sei onde, isso é OP-Art? Os trabalhos de OP-Art são, em geral, abstratos, ou seja, nós temos duas divisões clássicas da pintura ou da arte visual, né? Quais são? Abstrato e um só. Figurativo. Tudo que é figura, que a gente lê, olha e diz, ó, aquilo é aquilo. Vasarely, Victor Vasarely. Ele é tido como um dos precursores ou até mesmo o pai dessa arte. Né? 1938, que é inteiramente composto de listas diagonais em preto e branco, curvadas de tal modo que dão a impressão tridimensional. Vamos ver a zebra, que é a arte dele. Então dá para ver nitidamente que existe alguma coisa ali. Tá? Parece que ela tem o cor, né? Parece que ela tem tridimensionalidade. Ou parece que é um pano em cima de alguma coisa que está embaixo. Mas na verdade não é. Simplesmente é uma adequação às linhas, né? Uma curva mais para cá, uma sinuosidade, né? Que dá a impressão dessa tridimensionalidade. Em 65, uma exposição chamada Responsive Eye, composta inteiramente por trabalhos de OP-Art, abriu em Nova York. E aí nós temos Brigitte Riley, que é talvez a mais conhecida dos artistas de OP-Art, inspirando-se em Vasarely, de dar a impressão de um objeto no mundo real. Seus quadros deixavam frequentemente a impressão de movimento. Né? Muitas coisas que ela fez foi utilizada pelas empresas de tecido. Aí vocês vão reconhecer algumas coisas que vocês provavelmente já usaram em alguma coisa. Pode ser um travesseiro, numa cortina, né? Ou até mesmo em calças, né? Em camisas, sempre tem a ver com os trabalhos dela. O que a gente pode perceber? O que vocês veem? Um anjo, o que mais? Número 3 e Número 3? Essa é nova. 3 também. tem um morcego. Ah, na asa, né? É. Ah, agora eu vi. É interessante, a gente não consegue. Tem coisas que dependem muito do teu. De como você vê Jesus. Assim, Jesus não sei. Tem mais alguma coisa que vocês podem perceber? Tem uma roda dos ventos lá no meio. Como o quê? O formato de uma roda dos ventos. Não! Roda dos ventos lá no meio. Ah, uma rosa dos ventos. Roda. Aham. Roda dos ventos. Não vejo. Bem no meio. Mais alguma coisa que a gente pode observar? Você vê que uma forma se encaixa na outra, né? E tem mais coisas. Tem o contraponto do anjo. O que seria?
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Juliana. Diferente do professor Álvaro, eu sou acadêmica do 4º ano de licenciatura em matemática, ou seja, estudo para ser professora de matemática. Hoje nós estamos fazendo um trabalho um pouquinho diferenciado, com a inserção de Libras. Como o professor falou, eu vou tentar dar talvez assim, eu tenha que dar um pouquinho mais de atenção para os nossos colegas que têm deficiência auditiva, tá? Vou cumprimentá-los. A aula de hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o professor Álvaro, em uma das imagens, aquela imagem das mãos do Escher, ele falou uma palavra chamada simetria. Disse que aquela imagem não seria simétrica. Vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Alguém já ouviu? A simetria, o que ela é? Nada mais do que eu divido algo em partes iguais, de modo que essas partes elas vão ser de mesmo tamanho e de mesmo formato. Eu vou passar para vocês alguns tipos de simetria. Vejam, nessa imagem, se eu passasse um traço como está em vermelho, ou eu cortasse, eu teria duas partes exatamente iguais, não teria? E se eu cortasse em um eixo vertical, será que eu teria uma imagem simétrica? Não, por quê? Porque ela não seria simétrica justamente por não ser duas partes iguais. Alguns outros exemplos. O eixo não necessariamente ele precisa ser na vertical ou na horizontal, ele pode ser na diagonal. Observe, se eu passasse um traço ou fizesse um risco, eu teria duas partes exatamente iguais. Como será que eu chamo esse risco? Diagonal. Tá, mas esse risco que divide em duas partes iguais, independente se é na diagonal, na vertical, na horizontal. Como será que ele se chama? Traçado? Seria um traçado, mas ele tem um nome específico. Se chama eixo de simetria. Então, essa imagem, ela possui todos esses eixos de simetria. Em qualquer um desses eixos, eu vou ter partes iguais. Vamos ver um pouco. Essa figura que até dá uma sensação ruim da gente enxergar. Será que eu tenho mais algum eixo além desse? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Vejam, observem bem essas linhas. Embaçou tudo, né? Elas estão bem juntas, porém, o desenho delas, se a gente fizesse uma separação maior entre as linhas, seriam assim, ó. Só que elas estão bem juntas. Aquele aparelho, sabe agora? Só que elas estão bem juntas, então vejo que ela se abre e ela se fecha. Então ela não seria simétrica nesse ponto.
essa imagem que o professor também mostrou para vocês. Bom, o que seria a assimetria rotacional? Eu tenho um ponto fixo, tá? O ponto é o meu dedo. Se eu rotacionar, se eu girar em qualquer parte do meu ponto, eu vou obter um objeto simétrico. Por exemplo, vamos supor que eu coloque, vocês já vão ver uma imagem que vai representar isso, mas vamos supor que eu tenha essa caneta e essa caneta fosse igual a essa. Eu rotacionei pelo ponto de simetria, esse vai ser igual a esse. Observe, ó a letra P. Eu tenho um ponto com a letra P. Se eu girar a letra P, ela vai vir para cá. Ela é simétrica conforme esse ponto. Conforme esse ponto, então, segundo esse ponto, elas seriam simétricas, elas seriam iguais. Diferente do eixo. O eixo seria a simetria axial. E a outra imagem que também segue. Observem como que ela é feita a rotação. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? A hélice do avião. A hélice do avião. O centro de uma hélice do avião, ela se torna assimétrica, porque ela tem um ponto no qual ela liga todos os outros. Eu não sei se vocês conhecem a Angelina Jolie. Já ouviram falar dela? Por que será que ela é vista como uma pessoa tão bonita? Por causa da boca? Por que mais? Hein? Por que mais que a Angelina Jolie é bonita? Por causa do corpo. As pessoas que são consideradas pessoas mais bonitas, que têm um rosto perfeito ou um corpo perfeito, são aquelas que são simétricas. Quanto mais próximas da simetria elas estiverem, mais bonitas elas são consideradas. Só que esse grupo é classificado não só pelos seres humanos, pelos animais também isso acontece. Os biólogos, eles estudam que alguns animais se atraem pelos animais que têm as afeições mais simétricas. Então, a ausência de simetria, em alguns casos, ela quer dizer que talvez não haja a quantidade de saúde que deveria ter. Isso nos animais. Sei que nós também somos animais, seres humanos. Mas, o que acontece com a gente? É indicativo de genes bons, ou seja, a nossa genética é muito boa. Quem tem a simetria quase perfeita. Em outra ocasião, por exemplo, olha, aqui nós temos um exemplo bem legal. O nosso globo terrestre. Aqui ele está em formato esférico. Se nós dividíssemos o globo ao meio, será que existe um eixo de simetria nele? Sim ou não? Não? Por quê? Por causa dos países, um diferente do outro. Tá, mas e se fosse, vamos supor que tivesse uma cor única? Ele seria simétrico? Sim. Essa simetria se chama simetria radial. Ou seja, se eu cortasse ao meio, eu teria algo similar a isso aqui. Vocês já estudaram alguma propriedade sobre círculos? Sobre círculos?
Do que é composto um círculo? Se eu pegar um compasso, como que eu faço um círculo? Eu vou colocar em um ponto fixo, chamado centro. Eu vou abrir meu compasso até uma abertura que eu decidi abrir nessa. E eu vou girar. Essa distância daqui até aqui se chama raio. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês é quem vão me dizer onde estão os eixos de simetria. Vocês têm tesoura? E qual? Por gentileza, só coloquei o número da cadeira, coloquei o CGM. Nós temos uma outra atividade que vocês vão fazer. Eu vou entregar para vocês um material. Vocês vão receber uma folha cheia de bocas, uma cheia de mãos, tá? E uma cheia de olhos. Ou seja, o que vocês vão ter que fazer com isso? Vocês vão ter que montar uma imagem que dê a sensação de movimento e seja simétrica.
esse? Acho que Oi. Pode usar tudo. Foi repetido. Vai dizer que você comeu tudo,